Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, sobre esta palavra de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado do céu. Jesus, ele está reunindo os seus discípulos ali em Cesareia de Filipe, e os discípulos estão perto deles. Mas a primeira pergunta que Jesus faz para essas pessoas é sobre o que dizem sobre ele lá fora. É o que dizem sobre ele as pessoas que não estão no círculo mais fechado, que não faz parte da amizade, do discipulado constante diário. Ele pergunta lá fora, as pessoas que me conhecem de ouvir falar, as pessoas que estão lá apenas observando o que elas estão dizendo quem eu sou. E eles dizem, olha, eles estão dizendo que você é um dos profetas, Elias, quem sabe Jeremias, é um dos profetas. E Jesus, ele não responde nada, ele simplesmente complementa com uma outra pergunta: e vocês? Vocês que caminham comigo, vocês que vão para o monte comigo, vocês que estão vendo milagres, vocês que participam do ensino lá fora e podem tirar dúvidas aqui dentro, vocês que têm intimidade para fazer qualquer pergunta para mim, vocês que caminham pertinho como discípulo. A palavra discípulo significa talmidim, aquele que caminha tão perto a ponto de se sujar com a sujeira dos pés do seu mestre, principalmente porque lá não tinha asfalto. Então ele caminhava e os discípulos caminhavam atrás, se sujando com a poeira dos pés do mestre. Vocês que são meus discípulos, que estão aqui nesse momento comigo, quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, quem é Jesus para vocês? É a palavra que veio ao meu coração e é a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje. Quem é Jesus para você? Isso muda o seu destino, isso muda a sua vida com Deus, isso muda o seu investimento, isso muda os seus relacionamentos, quando você sabe quem é Jesus. Quem é Jesus para você? A verdade é que esse texto, eu e a Carol, nós temos uma ministração sobre ele, que a gente caminha dentro da revelação de propósito, autoridade e identidade. Identidade, propósito e autoridade. E a gente inicia a interpretação desse texto falando sobre intimidade, porque é impossível você entender a sua identidade, quem eu sou, sem antes você entender quem Jesus é. Porque Jesus é Deus, e Ele sempre esteve lá no início. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. E o Espírito pairava sobre a face das águas. O primeiro surfista. Deus está planejando, Ele está para fazer. E Ele verbaliza. Quando Ele verbaliza, essa palavra que sai da boca de Deus é representada por uma pessoa que é Jesus.
a palavra e o Espírito está ali. João, capítulo 1, a partir do versículo 1, você vai dizer: no início era o verbo, e o verbo, a palavra, era Deus e estava com Deus. No versículo 14 você vai ver que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. Jesus estava no início. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, e é Ele que mantém todas as coisas. Jesus que te criou, que te formou, que te escolheu. A Bíblia diz que você foi escolhido nele antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, Ele soprou o seu espírito no ventre da sua mãe, e a partir dali você começou a ser gerado. No Salmos 139, a partir do versículo 16, diz que de uma forma maravilhosa você foi criado, você foi gerado. Quando você ainda era uma substância informe, ou seja, quando você não tinha forma de gente, informe, antes dos 3 meses de gestação. Ele viu você sendo gerado, Ele gerou você dentro do ventre da sua mãe, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então onde você vai descobrir quem você é de verdade? Nele, em Jesus. Para você descobrir a sua identidade, o seu propósito, você precisa ir em quem te criou e perguntar: Jesus, o Senhor me criou para ser quem? Para cumprir qual chamado? Porque você não descobre o chamado, você não gera um chamado para você. Você já nasceu para cumprir um chamado que vem antes de você. Para você descobrir a sua verdadeira identidade e parar de ser vitimista, e parar de ser fofoqueiro, e parar de ter relacionamentos quebrados, de começar e não terminar, e parar de ficar igual uma barata tonta. Você precisa conhecer quem é Jesus, para Ele te revelar quem é você. Quem dizes que eu sou? Pedro, ele se levanta, o sanguíneo, e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele: uau, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Aí Jesus disse: também te digo que Tu és Pedro. Quando Pedro tem a revelação de quem Jesus é, Jesus revela quem é Pedro nele. Pedro, fragmento de pedra, vem de Petrus, fragmento de pedra. Jesus é a pedra principal, a Bíblia diz. Ele está dizendo: Pedro, você é um fragmento daquilo que eu sou. Você está em mim. Quando você descobre quem eu sou, eu estou revelando quem você é. E a partir daí eu vou revelar o seu propósito e a sua autoridade. Ele diz: Tu és Pedro. Sobre esta revelação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Propósito, igreja, eclésia, os chamados para fora, para uma assembleia, para uma reunião. Também te digo que vocês foram chamados para fora. E o propósito: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês que são a minha igreja. Não é a porta da igreja que não vai prevalecer contra o inferno, não. É a igreja que vai até o inferno para tirar as pessoas que estão lá pelo poder do nome de Jesus. E eles não podem resistir ao poder e à autoridade que a igreja carrega. A igreja tem autoridade, a igreja tem um propósito. E a gente prega esse texto passeando nesses 4 tópicos: identidade, intimidade, identidade, propósito e autoridade. Mas hoje Deus me reteve na intimidade.
Porque para a gente entender a nossa identidade, o nosso propósito e também a autoridade que a gente tem dentro do nosso propósito, nós precisamos conhecer Jesus e prosseguir em conhecer. Nós precisamos. Porque quem aqui crê que já está vivendo a vida eterna, diga eu. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Por quê, pastor? Porque quem vai morrer é só o seu corpo físico, o seu espírito, ele já vai para Deus. E a eternidade começou quando você entregou a vida para Jesus. Já começou, é só o corpo que vai aqui, ó. Caiu o corpo, espírito. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, a gente recebe um espírito, um corpo, como é que é o nome? Glorificado, aleluia. Você recebe um corpo glorificado com um upgrade. Aleluia, não sei se vai vir mais magrinho, mais fortinho, com cabelo, sem cabelo, não sei. Mas vai vir um upgrade. Jesus recebeu um upgrade ali e as pessoas nem conseguiam reconhecer. É ele. Mas o seu espírito, ele já vive para sempre. A eternidade já começou. O céu já começou. Você só precisa trazer a realidade do céu para cá, hoje, aqui e agora. Que venha o teu reino e que eu viva como um filho de Deus, debaixo da identidade, propósito e autoridade que Ele já nos deu. Mas para isso nós precisamos conhecer quem é Jesus. Para você não ficar se agarrando na fé do seu marido, para você não ficar se agarrando na fé da sua esposa, para você não ficar se agarrando na fé dos seus pais, para você não ficar se agarrando na fé do seu líder de GC, para você não ficar se agarrando na fé dos seus pastores. Você precisa ter um relacionamento íntimo com Jesus, conhecer e prosseguir em conhecer Jesus, porque a vida eterna é conhecer Jesus. João 17:3. E a vida eterna é esta. Jesus está dizendo que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que você acha que você vai fazer na eternidade? Conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Você acha que você vai conhecer tudo dele em um dia? Você acha que você vai conseguir conhecer tudo dele em 10 anos? Você acha que você vai conseguir conhecer tudo dele em 100 anos? Em 1000 anos? Você está aí 10 anos com seu marido e você fala assim: ainda não conheci tudo sobre ele. Cada hora tem uma surpresa, um pensamento novo, uma vontade nova. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então eu não sei qual é o nível de conhecimento que você tem acerca de Jesus, mas hoje eu quero te impulsionar a conhecer cada vez mais sobre Ele. Porque tem muitas pessoas que vieram pela dor. Tem muitas pessoas que vieram pelo benefício. Porque a revelação é progressiva. E até no Antigo Testamento a revelação foi progressiva. Lembra de Jó? Jó disse assim: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo: antes eu tinha um nível de revelação acerca de Deus, mas agora o meu nível de revelação, ele está muito mais profundo. Qual é o seu nível de revelação acerca de Jesus? Existem pessoas que estão no primeiro nível de revelação. Jesus, ele se revelou para você como uma necessidade, um atendimento a uma necessidade. Ele veio se revelando desde do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento você vai ver os nomes de Jesus, os nomes de Deus. Ele diz: eu sou o Deus que provê. No seu monte Deus proverá, Abraão disse. O que significa Jeová Jirê, o Deus da provisão? Talvez você veio para a igreja porque Deus proveu na sua vida, porque Deus fez algo maravilhoso na sua vida, ou você estava necessitado e durante essa necessidade você veio na igreja, você fez oração, você fez a sua campanha pessoal e você conseguiu aquilo que você precisava, uma provisão, e Ele se revelou para você como Deus da provisão. Talvez foi cura. Assim como Deus se revelou no Antigo Testamento, Jeová Rafá, o Deus que cura. Moisés disse:
Então, você estava doente, você tinha alguma coisa no seu corpo, e você falou, eu preciso de uma cura, e eu já procurei médico, eu já procurei em outras religiões, mas eu vou na igreja. E talvez você tinha até raiva de crente, talvez você achava crente meio doido, meio bitolado, mas por causa da necessidade você foi em uma igreja, e lá, quando você foi até aquela igreja, você recebeu uma oração, você teve fé e você foi curado. Deus se revelou para você como Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu não sei como Deus tem se revelado para você. Talvez você precisava de um pastor, e você procurou em Deus esse cuidado pastoral, porque você se sentia sozinho, porque você não sentia cuidado, porque ninguém tinha paciência contigo. E quando você veio para a igreja, você viu que você tem um cuidado da parte de Deus, e você se sente bem, você sente paz. Eu sinto tanta paz quando eu estou lá. Porque você viu que Jesus te traz esse benefício. Ele é o teu pastor, Jeová Raá, meu pastor. E você vem por esse benefício. Então sempre que você está estressado, sempre que você está sem paz, sem dormir, eu preciso de Jesus, porque Ele é o meu benefício, Ele é o meu Jeová Raá, Ele é o meu pastor. E eu não estou falando que isso é ruim, mas isso é pouco. Por quê? Porque esse é o primeiro nível do seu relacionamento com Jesus. Talvez Jeová Tzidkenu, você tinha uma causa na justiça. Você precisava, eu preciso dessa causa da justiça, eu preciso do meu documento, eu preciso desse dinheiro, esse dinheiro tem que sair. Meu Deus, essa herança tem que sair. Meu Deus, eu vou orar, e você começou a orar, e você começou a crer, e Deus se revelou para você como Jeová Tzidkenu. Ele é a nossa justiça. Que bênção! Deus faz isso? Faz. Acelera a documentação, toca no coração do agente da imigração, toca no coração daquele advogado, para ele colocar o seu caso para cima do juiz para aprovar. Ele faz isso, ele continua fazendo. E foi bênção, meu irmão, quando ele se revelou para você desta forma. Mas você precisa subir o seu nível de revelação acerca de quem Jesus é, amém? Jesus, ele pode ter se revelado para você como Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Ninguém levanta a bandeira por mim. O meu pai não me defende, a minha mãe não me defende, o meu marido não me defende, meus filhos não me defendem. Eu estou sozinha nessa terra. Aí você vê alguém que levantou a bandeira por você, saiu do céu, desceu e disse: você é amado, você é mais que vencedor. Ele é a minha bandeira. Ele é a minha bandeira. Eu não estou falando que isso é ruim, não. Isso é um nível de revelação e é muito bom. É bom receber cura, é bom ter causa na justiça liberada. É bom. É bom você ter Ele como seu pastor. Todos esses benefícios são bons. Eu não estou falando que são ruins. Eu só estou dizendo que se você fica só com uma parte da revelação, você perde todo o resto. Mas é bom. E se você está precisando hoje entrar nesse nível de revelação, onde Deus atende às suas necessidades, em nome de Jesus vai acontecer. Vai acontecer. Seja uma cura, seja uma causa na justiça, seja levantar a bandeira e dizer: você é amado, você é querido, eu dei a vida por você. Seja o carinho e a paciência de um pastor para trazer para perto, para cuidar, para carregar no colo quando está ferido. Deus, ele vai se revelar dessas formas para você. E já tem se revelado, amém? Mas a revelação é progressiva. E a maior revelação, Deus Pai deixou para aquele que poderia realmente trazer a identidade de Deus e a identidade dele para o mundo. No quesito de Deus Pai, muitas pessoas conheciam Deus Pai como o Deus distante,
O Deus que eu preciso me santificar para poder me aproximar dele, e ele vai fazer alguma coisa por mim, o maná vai descer, o milagre vai acontecer, a cura vai chegar. Era uma visão de um Deus, mas um Deus distante, até que Jesus vem e ele fala assim: vocês vão orar dessa forma: Pai Nosso. A revelação de Pai veio pelo Filho. Ele não é apenas alguém que pode te beneficiar em algo. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Só que você não pode ficar nessa revelação de Pai, porque talvez o seu pai foi ruim e você vai trazer a imagem do seu pai para a imagem de Deus. Não, você precisa conhecer e prosseguir em conhecer Deus como Pai e dizer: o meu pai, ele é humano, ele errou, ele falhou, mas o meu verdadeiro pai é Deus. E se meu pai conhecesse Deus como eu estou conhecendo, ele seria um pai melhor. Mas como ele ainda não conheceu, está na hora de eu conhecer e eu prosseguir em conhecer e revelar o caráter de pai para o mundo. Eu não sei qual a revelação que você tem acerca de Jesus. E deixa eu te dizer, quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Espírito Santo, vê Jesus. Porque o Espírito Santo aponta para Jesus, porque Jesus aponta para o Pai. Eles são três pessoas diferentes, três propósitos diferentes, mas na mesma concordância, sabendo de tudo que acontece, falando a mesma linguagem. O Pai criou todas as coisas, o Pai enviou o Filho consumou a obra, o Filho enviou o Espírito está dentro de nós, aponta para Jesus, e Jesus aponta para o Pai, e um aponta para o outro. Quem é Jesus para você? Você pode conhecer Jesus a partir do Pai, você pode conhecer Jesus a partir do Espírito, você pode conhecer Deus Pai através de Jesus, porque você fica pensando: como é que eu vou conhecer Deus Pai se eu estou tão ferido? Eu não sei, eu não vejo Deus como Pai. Olha para Jesus. Eu não consigo me relacionar com o Espírito Santo, olha para Jesus. Eu não consigo me relacionar com Jesus, olha para o Espírito Santo. Estuda sobre um deles. Jesus, ele disse que quem vê ele, vê o Pai, que as obras dele são as obras do Pai. João 14, do 8 a 11, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-me o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele está dizendo: as minhas palavras são as palavras do meu Pai, e as obras que eu faço são obras que o meu Pai faz, são as mesmas obras. E se você continuar lendo o texto, ele vai dizer: e vocês também podem fazer essas obras, e obras ainda maiores. Porque você não faz sozinho, você faz com o Espírito Santo, você faz com Deus. Sabe, o que te fundamenta na igreja é Jesus. Se vier uma perseguição contra a igreja, é Jesus. Se uma igreja quebrar e tiver que se levantar novamente, você só vai permanecer quem está firmado em Jesus. É Jesus, meu irmão. As dificuldades da vida que você passa, você precisa correr para Jesus. Jesus é seu irmão mais velho, você já pensou nisso? Ele veio como unigênito, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia diz que você se transformou em um filho de Deus quando entregou a vida para ele. Romanos capítulo 8, versículo 3 em diante, vai dizer que você é filho de Deus, que o seu espírito testifica com o Espírito Santo que você é filho de Deus, pois não recebestes o espírito de escravidão
onde estava escravo lá em Satanás, onde que são as portas do inferno, não recebesses o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai, Abba, Pai. Você é filho de Deus. Então, se Jesus veio como filho único, agora ele não é mais filho único, ele é o primeiro, o primogênito de toda a criação. Você nasceu como cristão, você nasceu de novo. Você chama as outras pessoas de irmão, irmão em Cristo, te ama em Cristo, irmão, irmã. Por quê? Porque nós todos somos irmãos do mundo espiritual, mas o primeiro foi Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho e Deus é o nosso Pai. Você faz parte de uma família. Você tem onde recorrer, a quem recorrer. Deixa eu te dizer, Deus, ele não apenas quer que você se beneficie do Evangelho. Ele quer que você faça parte daquilo que ele está fazendo no mundo. Não é assim: Deus, cura minha dor. Deus, me prospera. Deus, faz para mim. Deus, faz para minha família. Deus, vai. Esse é um nível de revelação que você tem. É o nível onde você fica: Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, danoninho, danoninho, dá. Provérbio diz: a sanguessuga tem duas irmãos. Me dá, me dá. É um nível. Você conhece Deus como aquele que te beneficia? Ele pode fazer na sua vida, por que não? Ele é Deus. Mas espera aí, existe um nível de maturidade onde você fala assim: Deus, o que o Senhor está fazendo na Lagoinha Melbourne Church? Eu quero participar, eu quero servir, eu quero fazer parte disso. Porque a tua vontade para a igreja é o que, Deus? Eu quero fazer parte de... Qual é a tua vontade para a igreja nos Estados Unidos? Porque o Senhor tem arrebanhado tantos brasileiros que estavam aqui através da Lagoinha. Eu quero fazer parte disso. Senhor, me dá uma orientação. Senhor, me capacita, me dá dons. Eu quero ir, eu quero pregar, eu quero servir. Nem que seja no Kids, nem que seja na mídia, nem que seja lá no Elco, nem que seja fazendo comida. Eu não sei, Deus, mas o Senhor vai me mostrar, porque eu estou te procurando. Eu estou tendo a revelação de quem o Senhor é, e eu creio que o Senhor vai revelar qual é o meu propósito para esse momento, com essas pessoas, para esse lugar, porque o Senhor não faz nada por acaso. Como diz a Caroline Borges, Deus te fez de propósito e com propósito. Deus não faz nada por acaso, meu amado. Existe esse nível que você fala assim: o que o Senhor está fazendo? Posso te ajudar? Não, você não pode. Mas se o seu espírito estiver em mim, eu consigo. Se eu ler a tua palavra, eu consigo. Ele falou: isso é verdade. Então vem cá, eu tenho uma obra para você. Sabe, Deus, às vezes você não sabe a grandeza que você carrega, porque o próprio Deus habita dentro de você. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, tem todo o poder, não tem muito poder, tem todo o poder e habita dentro de você. O seu Deus é grande. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho com o sopro de suas narinas habita dentro de você. O Deus que criou os céus e a terra habita dentro de você. O Deus que fez o sol parar, hoje a gente entende que foi a terra que parou, porque a terra aqui é do lado, né? Movimento de rotação. O Deus, segundo a Bíblia, que fez o sol parar, o sol ficou paradinho naquele lugar ali, ele habita dentro de você. O Deus que livrou aqueles homens da fornalha habita dentro de você. O Deus que fechou a boca dos leões quando Daniel estava lá habita dentro de você. Não, tá vendo? Você não sabe o tamanho de Deus. Se eu falasse, o cara multimilionário que tem aquela empresa tal daqui dos Estados Unidos, ele está na sua casa hoje, e ele vai te abençoar, vai caminhar com você, vai te instruir, você ia ficar doido, você ia dar um pulo de 3 metros de altura. Não, Deus não se compara com esse cara, meu irmão. Deus, ele está dentro da sua casa. Deus, ele está dentro do seu corpo. Deus, ele é com você. É o Todo-Poderoso, o Deus que é grandioso.
Tá vendo quando a gente coloca um exemplo do lado, aí a gente sabe o quanto que a gente não tem uma visão acerca de Deus, uma visão correta. Uma visão correta, a gente não sabe. Deus é grande, meu. Deus é grande. A Bíblia diz que toda a água do planeta Terra cabe na palma das suas mãos. A Bíblia diz que as nuvens são como estrados dos seus pés. É como assim, os pés dele estão ali e quando ele vai andando vai fazendo poeira, sabe? As nuvens, são as nuvens. Você vê a nuvem, Deus passou por aqui, ó. Olha que bênção. Deus é grande. Não tem nada que você precise que Deus não possa fazer. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Não há impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Deus é grande. Não, vira para o irmão que está do seu lado, para ele acreditar e fala assim: irmão, Deus é grande. Não, vira para o outro irmão e traz uma pessoalidade, fala assim: irmão, o meu Deus é grande. My God is great. Deus é grande. Ele nunca saiu no New York Times, ele nunca foi entrevistado no Jô Soares, ele nunca saiu no Jornal Nacional ou no Jornal da Globo, mas o meu Deus é grande. Você pode dizer um amém? Todo mundo conhece Jesus. Ele é grande, ele marcou a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Você serve um Deus que é grande. Todo mundo conhece Jesus. Pergunta para as pessoas e eles vão dizer: conheço Jesus. Mas a visão que eles têm acerca de Jesus não é a mesma visão que nós temos acerca de Jesus. Por exemplo, para os panteístas, ele é tudo e tudo é ele. Para os espíritas, ele é apenas um espírito evoluído. Para os maometanos, ele é um profeta menor do que Maomé. Para os budistas, ele foi uma mente brilhante. Para os ateus, ele jamais existiu. Mas para os judeus, ele é filho de uma prostituta, porque eles não acreditam no nascimento virginal. Para os católicos, ele ainda permanece na cruz do meio. Mas quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente começa a acreditar. Assim como João Batista disse: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei quem ele é para você, mas eu vou te dizer: para mim e para você, ele pode ser e pode se revelar como o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é a pedra principal de esquina. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a videira verdadeira. Ele é o resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Jesus Cristo, o Messias, o enviado. Meu Deus, eu vou te dar um tempinho para você adorar aquele que vive. Ele vive e está aqui hoje. Eu não sei qual é o nível da sua revelação de Jesus Cristo, mas deixa eu te dizer, para Adão ele é a criação. Para Moisés, ele é o Deus que abre o mar vermelho. Para Miriam, ele é digno de receber o hino da vitória. Para Davi, ele foi uma poesia. Para Salomão, a sabedoria. Para Jeremias, uma profecia. E para Isaías, ele deixou claro: ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deixa eu te dizer, para Ezequiel, ele é o Deus que ressuscita um vale de ossos secos. Para Ageu, ele é a glória da segunda casa. Para Malaquias, é um Deus que levanta uma nova geração. Para Pedro, ele é melhor do que a sua pescaria. Para Paulo, ele é a total mudança. Para Filipe, ele representa as boas novas para o mundo. Para João Batista, para João, ele é a batida que gosta de ouvir todos os dias, quando ele reclina sua cabeça no seu peito. Para a igreja, ele é o noivo, o desejado, o esperado, o amado. E ele está vivo, e ele está aqui para ele ouvir quem é Jesus para você.
para ele ouvir da sua boca: o Senhor é meu amado, o Senhor é meu querido, o Senhor é meu tudo, o Senhor é meu desejado, o Senhor é minha cura, o Senhor é minha justiça. O Senhor, eu não sei o que Ele é para você hoje, mas eu quero que você abra sua boca e você declare o que Ele é para você. Diga para Ele o que Ele é para você. Diga aí, fale para Ele: Jesus, o Senhor é isso para mim. Diga para Ele, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Ele não permanece na cruz do meio. A Bíblia diz que naquele momento de cruz não havia beleza alguma, Isaías 53, mas Ele não permanece na cruz do Calvário, Ele ressuscitou, Ele está vivo. A beleza na tua face. Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós estamos aqui para contemplar a beleza do Senhor, amém? Nós estamos aqui para contemplar a face daquele que morreu, ressuscitou e está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo. Olha, Apocalipse 1, do 12 ao 18, Ele vai se apresentar para você como Ele se apresentou a João. Ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestas, talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro à sua cabeça, e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a bronze polido, como refinados numa fornalha, a voz, uma voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saltava-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu vi, caí nos seus pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas ressuscitei, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você pode se colocar de pé, adorando o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Eu quero terminar lendo isso daqui para você, porque Jesus vive. Nós somos o único povo na terra que podemos dizer: porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Por quê? Porque se você for até o cemitério aqui na América, você vai encontrar escrito assim: aqui jaz Charles Tazel Russell, o pai dos Testemunhas de Jeová. Se você pegar o avião e for até a Índia, numa sepultura, você vai ver escrito assim: aqui jaz ossos mortais de Siddhartha Gautama, o Buda. Se você for até Paris, na França, você irá encontrar os ossos mortais de Allan Kardec, o pai dos espíritas. Se você for até Juazeiro do Norte, você vai ver que está escrito assim: aqui jaz Padinho Cisso. Mas deixa eu te dizer, se você for até Jerusalém, se você for até a sepultura de Jesus, vai estar escrito lá, em algumas línguas, para você entender, em português, inglês, aramaico, hebraico, alemão, vai estar escrito assim: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero. Cante isso. Quero conhecer Jesus. Nós queremos te conhecer e prosseguir em conhecer Jesus.